Aleluia. Então, estamos aqui dentro do nosso propósito, nona parte, e hoje nós vamos entrar aqui em um tema importante. Vamos falar sobre a questão do amor ao dinheiro e a avareza. Nós vamos vendo que esse é um tema muito importante. Nós estamos dentro desse propósito. O objetivo aqui não é dar aula, mas o objetivo é estabelecer aqui algumas coisas, alguns pontos de arrependimento, para que nós possamos nos limpar dessas características. Sabemos que o Senhor tem para nós um propósito específico e tudo que nós colocamos fora da sua vontade, fora do seu propósito, colocando outras coisas acima da vontade dele ou acima dele, nós corremos o risco de fatalmente cair na idolatria. E o amor ao dinheiro e a avareza é um tipo de idolatria. E a idolatria, ela vai estabelecer um domínio, porque a palavra diz que tornem-se semelhantes àqueles que o buscam. Deixa eu colocar aqui no Instagram. Então, nós queremos falar aqui sobre alguns pontos, algumas situações onde nós precisamos entender. O que significa avareza? Avareza é o apego excessivo aos bens materiais e relutância em compartilhar ou se desprender do que possui. A palavra bíblica em grego é pleonexia, que significa o desejo insaciável ou cobiça. Já viu aquela palavra, né, que fala que você é o que tem? Muitas pessoas entram numa insatisfação crônica porque elas olham para aquilo que olham para trás, olham para aquilo que construíram ou que deixaram de construir e entram numa tristeza profunda. E o Senhor quer nos blindar de algumas coisas, que nós possamos caminhar de uma maneira correta. Amém? Glória a Jesus. Vamos lá. O amor ao dinheiro, o que que é? Não é apenas possuir, mas colocar o dinheiro como fonte de segurança, de poder ou de prazer no lugar de Deus. Então, nós vamos ver em 1 Timóteo capítulo 6, verso 10, abre lá, se você tem Bíblia aí. Diz o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui não está falando que o dinheiro em si é a... O dinheiro em si é a raiz de todos os males, mas o amor, que é o quê? Colocar o dinheiro como fonte de segurança.
Se está me faltando, eu já sinto que Deus me abandonou, eu já sinto que não sou amado, me dá uma insegurança. Claro, irmãos, que quando nós passamos por algum desafio financeiro, nossa identidade ela fica mexida, né? E, primeiro, aqueles que têm um valor de, por exemplo, de honestidade, né? Quando ela passa por algumas situações onde ela não consegue honrar seus compromissos, não. Mas existem algumas coisas, assim como o medo, ele é asseverado, né? O medo, quando ele é demais, né? O medo é normal. Normal a gente ter algumas atitudes que nos guardam de muitas coisas, né? Mas a fobia, o medo excessivo, ele vai nos... você já sabe que tem uma opressão, alguma coisa ali além. Com as finanças também. Quando eu pendo demais para uma coisa, é onde Satanás onde ele nos pega. Na apatia, ou seja, né, de um lado, ou na... São dois extremos de uma mesma corda. Né? Onde ele não nos pega, quando nós estamos com o nosso coração centrado em Cristo. E aí nós vamos pegar aqui alguns fundamentos. Né? Avareza é idolatria. Colossenses capítulo 3, verso 5. O avarento troca Deus pelo dinheiro. 2. O amor ao dinheiro gera escravidão. Ninguém pode servir dois senhores. Olha só, a palavra fala aqui que Mamon pode ser o senhor de alguém. Irmãos, observa bem. Às vezes, uma pessoa perdeu um ente querido ou teve uma grande perda que ela não está relacionada a dinheiro. Mas você já percebeu que quando essa pessoa ganha uma indenização ou ela tem alguma coisa ali relacionado a dinheiro, posses ou heranças, essa pessoa ela tende a se recuperar mais rápido? Não sei se só eu que observei isso. Mas tem alguma coisa assim que consola, preenche e acelera esse processo de cicatrização. Então nós vamos vendo que esse essa expressão chamada mamon aqui, né, essa dinâmica aqui, é um sistema que faz com que Deus deixe de ser o meu Senhor, o meu provedor, aquele que ele deixe de ser gerê na minha vida, passa a ser a ele, entendeu? E qual que é o destino do avarento? Olha só, nem os ladrões, nem os avarentos herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Então, por isso, é um ponto muito importante de nós trabalharmos. Veja bem, querido, quando nós falamos sobre essa expressão, nós estamos falando de... Lembra que eu falei que existem hábitos que precisam ser abandonados. São atos pecaminosos que alimentam essa fortaleza e seu dominador. Então, o que nós vamos nos arrepender hoje? Ser governado por Mamon, o dominador de riquezas. Deus é a fonte. A palavra diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, no qual não há sombra de dúvida ou variação. Então, ele é a fonte.
Agora, existem aqueles que querem dominar, né? Lembra que eu falei? Tudo que Deus forma, Satanás quer deformar. Tudo que Deus cria, Satanás quer destruir. E ele não quer que você tenha recursos, ele quer, e, aliás, muitas vezes ele vai querer te dar recursos para que você troque de Deus. Lembra? Irmãos, ali a questão de Jesus sendo tentado no deserto não era apenas uma expressão de desobedecer a Deus, né? Coisa simples, né? Não é apenas matar a fome, é trocar o provedor. Transforma pedras em pães. Irmão, não tinha problema nenhum. É pecado na Bíblia? Eu não vi em lugar nenhum falar que transformar pedra em pão é pecado na Bíblia. Eu não vi. Não sei se os irmãos já viram. O problema não é esse. O problema é obedecer o diabo. Entendeu? E aí, nessa obediência, a fonte geradora, a fonte impulsionadora é ser Satanás. Haveria sim a capacidade de Jesus pular e os anjos ali segurar? Sim, claro. Mas era o propósito de Deus. No fim, irmãos, ele fala: olha, tudo isso aqui é meu. Se você prostrado me adorar, eu te dou o que você quiser. Ele estava falando uma mentira? Não, é verdade. Mas o que ele falou? Olha, troca de Deus, troca de pai. E Jesus sempre com a palavra: está escrito, também está escrito. Ele não teve lado, né? Então, avareza e seu reino, nós temos que abrir mão. Ambição, medo de perder, coração avarento, a corda no pescoço, sabe? Eu tenho que perceber, irmãos, que na minha vida existem alguns loops que eu estou sempre entrando nele. E para que eu fique sempre nesse loop, eu tenho que ter as mesmas atitudes e os mesmos pensamentos. Então, para que eu saia desse loop, eu preciso mudar essas atitudes, esses pensamentos, me desligar dessas expressões. Eu vou dar um exemplo aqui, amados. Abra sua Bíblia aí em Malaquias, capítulo 3. Não vou falar de dízimo, tá, gente? Vou ficar tranquilo. Pelo menos essa agora. Malaquias, capítulo 3. Compartilhar minha tela aí com vocês. Voltaram aqui o negócio. Ué, peraí, gente. Isso. Aqui. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 5. Abre aí. Eu vou falar aqui alguns motivos pelo qual você pode estar desenvolvendo dízimo, fazendo, cumprindo alguns princípios e não está avançando. São coisas que nós vamos nos arrepender aqui hoje. Olha só. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Deixa eu compartilhar aqui a tela.
Estão vendo aí a tela? Chegar-me-ei a vós outros para juízo, e serei testemunha veloz contra feiticeiros. Se na minha família ou eu pratiquei feitiçaria, é um ponto aonde o inimigo ele ataca para que a gente jamais avance. Então, maldições relacionadas à feitiçaria atacam as finanças e faz com que a gente age de forma avarenta e essa questão do amor ao dinheiro. Adultério, gente. Adultério na família ataca diretamente os adúlteros. Eu serei testemunha veloz. Ou seja, Deus é quem está guerreando, não é Satanás, não, irmão. Se Satanás estiver agindo aqui, é por uma legalidade. Então, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente. Então, mentira, engano, fraude, ilusão, mentira, falsidade, língua falsa, em vão. Contra os que defraudam o salário do jornaleiro. O que é isso aqui, defraudar o salário do jornaleiro? É quando alguém fez um serviço para mim e eu falo aqui, cara, é o seguinte, agora eu tenho o valor agora e eu peço para o cara voltar só segunda-feira. O cara vai passar daqui até segunda-feira, passando aperto. Às vezes ele tem um cartão, um boleto, um leite para o filho, e ele não vai ter esse dinheiro. Eles vão passar dificuldade, luta. Você vai ver que o pessoal que trabalha muitas vezes ali com jardinagem, eletricista, o pessoal que trabalha com chapa ali no caminhão, o pessoal que trabalha esses trabalhos assim de diária, sabe? O pedreiro, servente, já contam com isso, eles trabalham já contando com isso. E quando nós deixamos isso aqui passar, irmãos, e ele chega diante de Deus, fala: Deus, abre uma porta, porque eu estou passando dificuldade, passando luta aqui, e Deus vai falar: o que ele tem para receber? Vamos lá. Ele puxa o histórico, está lá seu nome. Não pagou. Isso aqui afeta diretamente. Os que oprimem a viúva e o órfão. Então, às vezes, na sua família, teve essa expressão aqui, ou você já fez isso. Ou torce o direito do estrangeiro. Torce o direito do estrangeiro. Então, o estrangeiro, muitas vezes, ele vai precisar de acolhimento, vai precisar de uma ajuda para ele se estabelecer na cidade. O que é alguém estrangeiro? Alguém que está mudando de cidade, alguém que está só de passagem, alguém que de outro país. Então, ele tem algumas coisas e o Senhor, ele quer que o seu povo se manifeste. Quem que Deus pode contar aqui na Terra? De verdade. Conosco. Deus não, tem muitas coisas que é a nossa parte. Ele não vai descer anjo para fazer nada disso. Se você não fizer, vai ficar sem fazer. As pessoas vão começar a cobrar a Deus, mas na verdade fomos nós que fechamos o coração. Entendeu? E os que não temem o Senhor, a falta de temor do Senhor também, Deus se opõe. E aqui está falando aqui, ó, Senhor dos Exércitos. Aqui está falando de Jeová ou Yahvé Sabaote, que é o Deus libertador, vai lutar contra a pessoa que está dentro dessa dinâmica aqui.
Por isso que é uma coisa que nós temos que colocar em revista e desenvolver. Amém? Então, nós temos que estabelecer algumas estratégias contra essas dinâmicas da avareza. Porque conforme foi a nossa, talvez a nossa criação, muitas vezes nós, por passarmos por muita luta e muita privação, temos o medo de perder, o medo de não dar conta, o medo de faltar, e por isso nós ficamos avarentos. Ah, a viúva e o órfão, né? Então, é o necessitado, né? Aquele que não tem condição de se sustentar. Entendeu, gente? Então, nós temos algumas coisas aí que nós temos que desenvolver. Quais são os frutos? Lembra Mateus capítulo 7, verso 20, dessa avareza? Cobiça desenfreada, então a pessoa está sempre insatisfeita, nunca satisfeita com nada. Ela ganha 200 e ela já fica pensando, nossa, mas o que vai ter ali para frente? Ela não desfruta. Ela está sempre insatisfeita e sempre cobiçoso. Endurecimento do coração, ela se fecha para a generosidade e a misericórdia. Nós vamos entender que existem a generosidade para com o, o necessitado, existe a generosidade para com a, a, o propósito, a obra de Deus e os seus enviados. Outra coisa, ansiedade e falta de confiança em Deus. Vive controlado pelo medo da perda. Não, peraí, deixa eu colocar aqui, porque, né? Injustiça e exploração. Ela busca lucro acima da dignidade das pessoas. Irmãos, existe uma coisa chamada usura. O que é usura? Existe lá o vendedorzinho de laranja, ele vende R$ 10 o pacote de laranja. Você sabe que ele não tem muito lucro naquele negócio, vai lá, pede 8. Ou, faz 8. O cara vai fazer porque ele quer vender e as laranjas não perder. Mas veja bem, irmãos, o cara foi lá no Ceasa, teve todo um trabalho, toda uma expressão ali, você chega lá pedindo R$ 2, faria diferença no orçamento dele. Isso é usura. Isso é um problema grave. Lógico, irmãos, existem algumas expressões onde nós vamos ter que procurar o melhor preço, organizar, de repente, se for uma loja um pouco maior, tem um pacote melhor, uma condição melhor, entendeu? Se pagar à vista, tem desconto, se pagar, entende? Corrupção e mentira, vender princípios por ganho. Ah, não, eu vou dar uma mentidinha aqui, vou dar fazer um negócio aqui, vai dar certo. Divisão familiar, heranças, negócios e disputas de posse. Irmãos, muitas vezes nós fomos orar já por libertação, houve manifestações violentas e algumas coisas que foram denunciadas, né, como uma porta de entrada dessa opressão maligna, foi avareza, disputa de terra e derramamento de sangue. E aí vinha uma perseguição na linhagem e chegou a alcançar os filhos. E não deixava avançar. Então, enfim, afastamento de Deus. Então, ela substitui a fé pelo poder ao dinheiro, pelo poder do dinheiro. Como que eu não, quais são as estratégias que eu posso fazer para não cair nessas questões? Irmãos, eu acho muito interessante, o apóstolo Éder faz muito isso, uma das maneiras que ele entendeu ali, de não deixar isso entrar no coração dele. Então,
uma das coisas que ele faz, que é antes dele ter, ele dá. Entendeu? Vamos supor, tem uma situação onde eu tenho a oportunidade de ganhar um lucro. Então, é uma das estratégias, uma das formas, né? Sempre que necessário, nós podemos colocar. Vamos supor, eu preciso de um ar-condicionado antes de ter o meu, eu dou. Preciso de um carro antes de ter o meu, eu dou. Isso é uma das formas. Eu estou falando que é a única e que precisa, que é o teu caso, tá? Eu tenho uma. Já viu aqueles propósitos que nós fazemos? Nós podemos fazer também. Então, uma das estratégias, generosidade. Né? Como que eu expresso generosidade? Então, dízimos, primícias, de tzedakah. O que é tzedakah? Tzedakah é ajuda ao necessitado. Então, sempre que possível, é bom nós andarmos com o nosso. Andarmos com um valor, né? Para a gente estar ajudando o outro. Bom, a gente nunca sabe. Às vezes a pessoa ela está precisando de uma comida, alguma coisa, você vai lá, compra essa comida, ajuda, entende? Você já tem um valor separado para isso. Então, você vai. Outra coisa, propósitos específicos, renúncias. Renúncias. Né? Por exemplo, roupas, relógios, é, qualquer coisa, perfume, dinheiro. Então, ser alguém liberal, está sempre semeando, sempre semeando, sempre semeando. Inclusive, tzedakah, irmãos, aquele que, o necessitado mesmo, né? Aquele que precisa. Ah, tem um projeto, irmãos, que logo, logo quero ver se a gente consegue apoiar e ajudar também. Tem um pessoal, acho que chama Jardim das Borboletas, uma coisa assim nesse sentido. São crianças que têm uma condição rara, específica, que, como é que chama? Epidermose bolhosa. Então, a criança, ela cresce com umas bolhas, assim, a pele muito fina e é muito dolorido, sabe? Então, um dia nós vamos organizar para poder levantar uma tzedakah a respeito disso. Missões, entendeu? A pessoa gosta de abençoar, mas tem muitas pessoas que não precisam, precisa ter sabedoria até
dá para quem precisa de verdade. Aí é discernimento, né, gente? Precisamos investigar, observar, tem muita gente que se aproveita também. Amém, gente? Então, são alguns pontos aqui para a gente estar nos arrependendo e também nos posicionando, né? Nos posicionando. Amém? O que mais? Existem alguns propósitos, amados, que se nós colocarmos, nós temos que ter uma ação correspondente. Por exemplo, eu começo a orar, né, para que o Senhor me abençoe, para que entre mais recursos, para que eu possa exercer todas essas coisas aqui que nós colocamos. Mas existe uma parte que compete a nós e que precisa de uma ação correspondente. Qual o sentido? Por exemplo, eu preciso ganhar 10 vezes o valor que eu ganho hoje. E a pergunta que eu faço, fazendo o que eu faço hoje, eu consigo, no lugar que eu estou trabalhando hoje, da forma como eu estou trabalhando hoje, consigo gerar esse recurso? Se não, eu preciso também ter uma ação correspondente em cima daquilo que foi proposto. Fez um propósito com o Senhor, olha, o que nós chamamos de voto, né? Eu não tenho, mas se o Senhor me der, eu dou, no sentido de fazer algo pelo propósito do avanço do reino, dentro de um coração generoso. Eu tenho que ter uma ação correspondente. Eu tenho que ter uma postura diferente. Ou eu vou precisar empreender, eu vou precisar fazer alguma coisa extra, eu vou precisar fazer alguma coisa diferente, vou precisar, de repente, trabalhar mais horas, de repente, ter uma equipe. Então, orar ao Senhor, mas agir de uma forma coerente com aquilo, né? Deus pode abrir portas, sim, mas eu preciso movimentar, eu preciso conhecer pessoas, eu preciso ir em lugares diferentes, eu preciso fazer algo diferente. É o que nós chamamos de dar vasilhas para Deus encher, né? Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar aqui diante da Tua presença. Pai, o nosso coração tem um desejo de nos limpar. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que nós colocamos o dinheiro acima do Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, a idolatria. Nós, os nossos familiares aqui, pecamos contra o Senhor. Nós queremos te pedir perdão. Senhor, perdão por negligenciar generosidade, por reter quando poderia abençoar. Senhor, por explorar ou prejudicar pessoas para ganhar mais. Não confiar no cuidado do Senhor. Ansiedade por segurança material, por viver de aparências. Senhor, e status. Por negar socorro ao necessitado, por fechar o coração diante da miséria alheia, por acumular sem propósito eterno, tesouros na terra e não no céu. Comparação e inveja, desejar mais pelo que os outros têm. Ganância, Senhor, nos negócios, ultrapassar os limites éticos para lucrar. E a falta de contentamento, que é não estar satisfeito, mesmo abençoado. Senhor, nos perdoa por essas práticas. Nós pedimos, Senhor, que sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, Senhor, a tua presença
o poder do teu Espírito possa operar de uma forma poderosa em nome de Jesus. Eu te agradeço. Amém. Amém, queridos. Ao longo do dia, se eu te lembrar de mais alguma coisa, vamos avançando aí dentro desse propósito, amém? Aleluia. Tempo de avançarmos aí, em nome de Jesus.